Continuando, agora eu quero mostrar para você as Shape Layers do programa. Então, para isso, vamos zerar esse arquivo aqui do After Effects, clicando aqui em File, New, tá? E colocar aqui Novo Projeto. O atalho é Ctrl Alt N. Feito isso, ele vai perguntar se você quer salvar esse projeto que estávamos vendo sobre as camadas. Você pode colocar aqui não, beleza? E aí você cria um novo projeto do After Effects. Agora vamos criar uma nova composição, clicando aqui em New Composition. Você pode colocar aqui o tamanho de 1920, tá? Por 1080, eu vou só mudar aqui, 1080. Opa, mais uma vez aqui, 1080, beleza? E aí você pode deixar nas mesmas configurações que estão aqui e tal. E aí você vai dar OK. Quando você clica em OK, criou a composição. E agora vamos criar formas. As formas geométricas, tá, que você tem aqui, servem para você criar máscaras, serve para você criar animações, personagens, cenários, motion graphics e inúmeras possibilidades. Então, para começar, você vai clicar aqui em cima, deixa eu só clicar aqui, e aí você tem aqui, primeiramente aqui, clicando aqui, o retângulo. Você pode clicar aqui, segurar, e aí você tem aqui, ó, o retângulo de cantos arredondados, o círculo, polígonos e estrela, beleza? Quando você clica em qualquer uma delas aqui, eu vou clicar aqui, por exemplo, no retângulo mesmo, quando você vem aqui para a sua área de composição, é criado esse símbolozinho dessa, como se fosse um maisinho. Quando você clica e arrasta, você está criando, tá? Criando uma espécie de retângulo que você fez mesmo, tá? Só que o que acontece? Nesse caso, ele está criando esse retângulo com o stroke sem fio. Professor, o que é o stroke e o que é o fio? O fio é o preenchimento dessa forma que você criou. Se você clica aqui no nome fio, você tem aqui opções como tirar o preenchimento, adicionar uma cor sólida, adicionar um gradiente linear ou adicionar um radial gradiente. De costume, é sempre utilizável, né, essa questão do sólido mesmo, né, sólido de colo. Mas você pode clicar e criar, ou você pode usar um efeito que eu vou ensinar mais para frente, do gradiente também, que você pode usar sem precisar usar essas funções. Vamos ativar aqui a cor sólida. Quando você ativa aqui a cor sólida e você clica aqui em OK, você adiciona aqui uma cor nesse sólido que você criou. Se você clica aqui em cima, você tem a cor do sólido, que você tem a gama de cores, tá? Você tem aqui o seu rio, que é 360, ou seja, ele começa aqui do vermelho, passa por todas as cores e chega aqui no vermelho, tá? Ele é um círculo cromático. E aqui, além desse círculo cromático, você tem opções para trabalhar, como aqui, ó, aqui que é a escala do seu rio, da sua gama de cores, a saturação dessa cor, tá? Nesse caso aqui, a saturação do vermelho, e o brilho que ele vai ter. Nesse caso, você pode colocar aqui a saturação no máximo, e se você trabalha aqui no brilho, olha só que interessante, 100% ele é 100% vermelho, e de acordo com que você vai baixando o brilho dele, ele vai ficando mais escuro. Ou seja, ele está com 19% de vermelho, e quando ele chega a 0%, ele está em preto absoluto, tá? Além disso, olha só que legal, você tem aqui a marcação das cores, aqui você tem o vermelho, tá? O verde e o azul, tá? E aí você pode selecionar aqui essas cores aqui para você trabalhar. Por exemplo, você quer trabalhar com a gama de rio, você pode selecionar aqui, com a saturação, com o brilho, como eu estava mostrando, com o canal vermelho, canal verde, canal azul, fica a sua escolha, tá? Além disso, você tem um conta-gotas, caso você queira pegar uma cor específica, tá? Por exemplo, eu quero pegar essa cor específica aqui, eu clico aqui e ele já aparece aqui para mim. Eu tenho aonde eu posso adicionar um código, ou seja, você está trabalhando, por exemplo, com Adobe Color, você pega uma cor específica, o código dela e você pode colar aqui. E você tem um preview do que você está fazendo. Então, se eu tiro o preview, eu não sei como é que está ficando lá no meu colo. Se eu ativo o preview, aí eu sei como é que é a cor que eu estou adicionando, beleza? Escolher uma cor específica, você clica aqui em OK.
Além disso aqui, você tem essa opção aqui do Stroke. O Stroke também segue a mesma opção, sólido, linear gradiente e radial gradiente. Clicou aqui em OK. A diferença do Stroke é o quê? Se você clica aqui, você tem as mesmas opções para escolher a cor igual o fio. Só que o Stroke, você tem a opção de deixar o Stroke, que é esse contorno maior, tá? Ou menor. Beleza? Essas são as opções. Além disso daqui, se você clicar aqui em essa setinha aqui da sua shape, tá? Que é a sua camada, quando você cria uma shape, ele já cria uma camada aqui para você, que é a camada da forma da shape. Se você clica aqui embaixo, e aí você tem duas opções. Se você clica nessa primeira e clica aqui, você tem as opções de Stroke, tá? Que é as mesmas aqui de cima, só que com mais opções, como aqui o tamanho aqui para você trabalhar, tá? A cor, tá? Que você vai colocar aqui desse Stroke que você está trabalhando. Além da cor, você tem a opacidade desse Stroke, tá? A opacidade dele aqui. E aí você tem uma opção que é bem legal, que vai funcionar quando formos mexer com linhas, que é para você arredondar esse Stroke, deixar ele um pouco mais redondo aqui, tranquilo? E além disso, você tem outras opções específicas aqui, como forma de mesclagem, tá? O Blend Mode aqui do seu Stroke, que você pode trabalhar, e várias outras opções. Se você clica agora em Fill, você tem a opção da cor desse sólido que você criou. Então aqui do cinza você pode trocar sem precisar vir aqui em cima. E aí você tem a opacidade e várias outras opções, como eu já mostrei também, como o Blend Mode para fazer a mesclagem e várias outras opções. Tranquilo? Outras opções específicas, que é aquelas também de posição, escala, rotação, que veremos mais para frente. Por enquanto vamos só entender como funciona aqui essas opções, beleza? E olha só que legal. Além disso aqui, você tem também aqui outras opções de formas, como eu já mostrei, como retângulo, círculo e várias outras. E uma situação bem interessante que eu quero mostrar para você. Quando você seleciona para trabalhar com uma forma, tem duas opções aqui em cima. Essa estrelinha, que significa que você está criando formas, e esse ponto aqui, que serve para você criar máscaras. Professor, o que são as máscaras? Máscaras é você recortar uma área e deixar visível simplesmente aquela área que você cortou. Próxima aula teremos uma aula específica de máscaras que você vai entender como funciona, beleza? E agora o que acontece? Uma situação bem interessante é o seguinte, se eu crio uma shape, como eu criei essa daqui, e seleciono qualquer outra shape aqui e desenho, automaticamente ele não vai criar uma nova camada, ele vai criar uma propriedade dentro dessa shape. Nesse caso ele já tem um retângulo aqui, e como eu desenhei uma elipse, ele já aparece uma outra elipse aqui também para mim. Olha só que interessante. Se eu crio uma outra aqui, ele vai criar uma segunda elipse. Dentro dessa camada eu tenho um retângulo, uma shape e uma elipse. Isso aqui é muito interessante quando você vai trabalhar com animação de personagem, com motion graphics, mas isso a gente vai aprender de acordo com o treinamento, tá? Primeiro, foca aqui na estrutura, que quando você deixa uma shape selecionada com esse botão aqui selecionado, você consegue criar outras formas, outras shape layers dentro dessa camada aqui, beleza? Pode parecer um pouco complexo, mas calma que você vai entendendo de acordo com as ideias que fomos passando aqui nesse treinamento, beleza? Então, nesse caso, olha só que interessante, eu estou criando várias elipses, e além das elipses eu posso criar aqui uma estrela, posso mudar a cor aqui dessa estrela aqui por um amarelo, e criar aqui dentro, ó. E olha só, a estrutura que ficou, eu tenho dentro dessa camada um retângulo, eu tenho 7 elipses e 3 estrelas criadas aqui, ó. Beleza? Então, essas são as estruturas das shape layers, tá? Das shapes que você pode criar. Além disso, e você criar as shapes, olha só outra função interessante que você tem. A caneta. A caneta tem a mesma estrutura do fio e do stroke. Se eu clico, eu posso criar desenhos livres, tá? Desenhando aqui, fechando toda essa estrutura. Posso trabalhar aqui com a estrutura do stroke, trabalhar com o fio
de forma livre, beleza? A caneta, ela serve, além de criar formas, criar também máscaras, criar a rotoscopia. Só que isso veremos na aula também de rotoscopia, beleza? Na aula de máscara eu vou ensinar para você também como usar aqui a caneta. Mas a caneta, um dos pontos mais interessantes dela é que você pode trabalhar especificamente com o stroke, tá? Eu vou tirar aqui o fio e deixo simplesmente só o stroke ativo. Vou aumentar aqui um pouquinho aqui para 20 pixels o tamanho do stroke. Se eu clico, eu crio um caminho daquele stroke que eu estou fazendo. E olha só que interessante. Eu vou só selecionar aqui e vou movimentar esses pontos aqui desse stroke que eu criei com a caneta. Se eu venho aqui nas propriedades dessa shape e venho aqui naquela opção que eu mostrei aqui do stroke, você pode adicionar esse arredondamento dos cantos. E olha só que legal. Você vai criar aqui esse arredondamento aqui dos cantos da sua shape layer, beleza? E quando você faz isso, você tira o fio lá em cima, olha só que interessante. Aqui embaixo ele apresenta para mim o fio sem o olhinho. Se eu clico aqui, eu adiciono o fio. Se eu tiro o olhinho, eu tiro a cor daquele stroke, beleza? A cor do fio no stroke, tá? O stroke ainda permanece com a mesma cor. E quando você trabalha com a caneta, você tem algumas opções aqui nesse Add aqui. Quando você clica aqui nesse adicionar, você tem várias outras formas de animação, que isso veremos mais para frente e tal, para complementar esse stroke que você criou. Uma das que eu mais gosto, que eu vou ensinar para você mais para frente, mas só para ensinar para você aqui uma forma bem fácil, é o repeater, que ele vai repetindo aquele stroke que eu fiz. E aqui nas propriedades aqui, eu posso adicionar quantos eu quiser. De padrão, ele vem 3. Só que aí eu posso adicionar quantas formas de repetição que eu quiser aqui nesse repeater, beleza? Isso aqui eu vou ensinar para você mais para frente, só para você entender a estrutura. Aqui você tem o zigue-zague, que ele vai deixando esse formato zigue-zague aqui do seu stroke que você criou, tá? Você tem várias opções aqui, dá para criar animação sobre isso daqui. Então, de acordo com o treinamento, você vai entendendo como é que funciona, é só para você entender a lógica de trabalhar com as formas, beleza? Próxima aula, continuamos.